Olá, minha querida, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Dose Diária da Lição da Escola Sabatina. Como você sabe, este é um projeto que disponibiliza para você vídeos curtos e vídeos diários para o estudo da Bíblia Sagrada. Estamos aí apenas na primeira semana de um novo trimestre. Eu não posso deixar de mencionar, você já tem o seu guia de estudos. Estamos em um trimestre, pelos próximos 3 meses, vamos estudar sobre o livro de Deuteronômio e as verdades em Deuteronômio. Então, tem o seu guia de estudos, adquira o seu guia, quer seja ele pela internet, quer seja ele de forma física ou digital, tem o seu guia para que possamos estudar, tá bom? Coloca aí nos comentários o que você tem achado da lição, o que você tem achado do Dose Diária da Lição da Escola Sabatina, que nesse trimestre estamos trazendo num formato diferente. Ao invés de muitos convidados, nós temos apenas um convidado, temos o pastor Mateus Duarte, que é pastor auxiliar aqui também na comunidade Terceiro Ato, contribui, trabalha conosco aqui no distrito do Jardim P, e temos estudado muito, e estamos começando, na verdade, apenas um estudo sobre o livro de Deuteronômio. Estamos na lição 1, e nessa lição é apenas um prefácio, uma introdução do que ainda vamos ver muito com mais detalhes quanto ao livro de Deuteronômio, as verdades de Deus para os dias de hoje. Na lição de hoje, pastor Mateus, o tema é o chamado de Abraão, ou o convite de Deus para Abraão. Abraão é um daqueles personagens que aparece, como diz aqui o autor da lição, ele aparece ali a partir do capítulo 11 de Gênesis. Numa situação bem interessante, a autora norte-americana Ellen White até menciona que antes mesmo daquele encontro tradicional de Gênesis 11, ao que tudo indica, Deus já havia aparecido para Abraão, então já havia um relacionamento entre Deus e Abraão. Mas no relato bíblico ele aparece apenas no capítulo 11, por isso o chamado. Sai da tua terra, da tua parentela, e Abraão prontamente aceita. Óbvio, ele abre mão de muitas coisas para seguir para empreender essa nova caminhada. No Novo Testamento, Paulo, em Gálatas capítulo 3, verso 7 e verso 9, eu quero ler, acompanhe comigo, diz assim: Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Alguns pontos interessantes nas palavras de Paulo. Ele fala sobre justificação pela fé, que passa por Abraão e chega até nós. Ele fala que todos nós somos abençoados e alcançados por essa justificação e muito mais pelo chamado de Abraão, chegando até os nossos dias de hoje. Pastor Mateus, como eu posso entender isso? Como esse chamado a Abraão, há muitos anos atrás, sabe, praticamente no início de tudo, me alcança hoje. Como que eu faço parte deste chamado, desta responsabilidade que foi atribuída a Abraão? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, estava até nos bastidores conversando aqui com o pastor William, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos uma visão muito, talvez influenciada por outros pensamentos, que nos fazem crer, aqueles que ainda nem creem que isso é literal, ou creem que isso é apenas um conto de fadas, talvez um mito que explique a origem de um povo, né? Como todos os povos no Antigo Oriente Próximo têm o seu próprio mito de criação, assim acabam aplicando aos capítulos iniciais de Gênesis. Mas o livro de Gênesis, ele é um livro, nós inclusive já estudamos aqui em alguns momentos, é um livro que trata de missão. O que é missão? É falar do Evangelho a todo mundo. Você pensa, tá, mas missão é Jesus que lançou lá em Mateus 28, quando ele está indo embora? Como assim aqui em Abraão? Se Deus não tivesse escolhido e chamado Abraão, como que Jesus teria vindo? Porque para que Jesus viesse a esse mundo, era necessário que ele escolhesse algum povo para dar continuidade. E ele escolhe Abraão, a sua descendência, para ser o seu povo. E entre altos e baixos, entre escolhas certas e erradas, esse é o povo que Deus usa. Deus usa um povo, a descendência de Abraão física, para pregar o Evangelho. E depois disso, Paulo aplica, no texto que você leu de Gálatas, essa questão física
se torna algo espiritual. Hoje eu e você somos convidados a fazer parte do Israel espiritual, que é o reino, o povo de Deus aqui nesse mundo, que somos todos descendentes de Abraão pela fé. É porque Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, é que hoje eu e você somos chamados filhos e filhas de Abraão. Amém. Pela fé. Através de Abraão, que foi um missionário, ele que traz a crença nesse Deus vivo, nesse Deus único, nesse Deus verdadeiro para Canaã, e através da sua influência ao redor, até falo que Abraão era um influencer, mas não um influencer digital, mas um influencer espiritual, porque onde ele passava, ele mostrava o Deus a quem ele servia. Por mais que ele tenha sido falho, por mais que ele tenha cometido erros, por mais que ele não tenha sido perfeito, aonde ele foi, ele mostrou o Deus que ele acreditava. E através disso, a sua descendência foi chamada para ser um povo, para mostrar ao mundo, agora não mais uma pessoa, não só um clã, não só uma família, mas um povo, uma nação, um país que é chamado por Deus, que é o povo de Israel, a mostrar e permanecer nessa verdade. E através da história deles, como nós vamos ver amanhã, então não perca, a história deles e a escolha que eles fazem e que Deus faz deles é que hoje eu e você temos acesso à salvação em Cristo Jesus. Pela fé de um homem que creu, que foi Abraão, eu e você hoje somos chamados filhos e filhas de Deus. Pela fé, Deus te chama hoje para aceitar o convite que Ele te faz para que você viva e tenha vida em abundância. Aceite o convite de Deus, fique junto com Ele e aceite essa oportunidade de fazer parte do povo de Deus, o povo que vai estar junto com Ele, o povo escolhido dEle para levar a verdade ao mundo. Tenha um bom dia e fique na presença do nosso Senhor. Mostra quem Ele é, Ele mostra o seu poder para que o povo compreenda a sua graça, o seu amor e a liberdade que Ele estará propondo. Porque como que eu posso chegar para um escravo preso e falar, eu sou um Deus de liberdade, eu sou um Deus que te ama, tá bom? Tá, mas eu estou preso aqui, eu estou levando chibatada o dia inteiro e você fala que me ama, então por que você não faz alguma coisa?